vezes num detalhe, numa observação, assim. Em 2015, por aí, 2016, eu morava numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul e eu estava com sobrepeso, era sedentário, fumava, bebia quase todos os dias e estudava muito pouco, estava na graduação na época, na metade da graduação, e aí eu pensei assim, cara, eu preciso mudar algumas coisas aqui porque eu não vou conseguir fazer nada direito nessa vida, eu não vou conseguir sair daqui nunca. Aí eu lembro uma vez que eu desci do ônibus e eu não consegui caminhar 2 quadras sem ficar ofegante. Ficar ofegante, assim, deu suor, tava muito mal condicionado. Eu pensei assim, cara, eu não vou conseguir fazer muita coisa na minha vida se o meu organismo físico não acompanhar minimamente a minha cabeça. Porque eu não conseguia caminhar, então eventualmente eu precisava arrumar um trabalho que precisasse caminhar um pouco, eu não ia conseguir. Então eu comecei a correr. Não, na época eu não tinha grana, então eu comecei a praticar corrida, que era só ter um tênis e uma bermuda. E eu resolvi aos poucos começar a correr, fumando ainda cigarro, fumava e comecei a correr. Com o tempo, a corrida parou de evoluir em função do cigarro. Porque eu continuava fumando, portanto eu comecei a travar a minha corrida. E ali eu comecei a ter meio que sem entender, na época eu não estudava neurociência, então eu não entendia, mas ali eu comecei a entender, eu comecei a ter o que hoje eu explico pra galera, que eu comecei a sujar um hábito ruim com um hábito bom. O que significa isso? Eu peguei o hábito de corrida, que é recompensador, e como eu não conseguia evoluir nesse hábito de corrida, por causa do cigarro, o cigarro começou a ser aversivo para mim. Eu comecei a enxergar fumar como uma coisa aversiva. Tipo, eu tinha motivação devido a estímulos dopaminérgicos para obter o cigarro, só que, ao mesmo tempo, eu ficava puto de fumar cigarro, porque eu sabia que no outro dia eu queria correr 8K e eu não ia conseguir correr 8K porque ia me doer a barriga toda, meu pulmão parecia que ia explodir, porque eu estava fumando cigarro. Então, o que começou a acontecer? A minha evolução na corrida começou a ficar travada devido a um hábito ruim que eu tinha. E com o tempo eu comecei a diminuir a minha vontade de fumar, comecei a aumentar a minha vontade de correr, e em função disso eu meio que troquei um hábito ruim por um hábito bom, que inclusive, neurobiologicamente falando, no seu cérebro é uma das melhores formas que você tem hoje de tirar um hábito ruim de jogo. É você inserir um hábito bom no lugar. Porque não tem como ficar um vazio ali. O seu cérebro vai ter um craving por alguma outra coisa. É aquela pessoa que para de fumar e engorda, começa a comer mais, começa a descontar na comida. Então isso é importante para as pessoas entenderem. Naquela época eu não fazia noção, eu fiz meio que no instinto, assim, foi meio que instintivo para mim. Comecei a correr, mas, cara, comecei a me sentir bem com o meu corpo. Você é profissional de educação física, sabe quando você se sente bem? Pô, sim. Porque o nosso cérebro, ele tem uma regiãozinha chamada lobo da ínsula. O lobo da ínsula é uma região que é responsável por interpretação de estímulos interoceptivos, ou seja, basicamente você sente o estado interno do seu organismo. Se um dia você tá meio mal, meio zoado, sua barriga meio zoada, você fica mais, o seu humor mexe também, porque você tá sentindo que tem alguma coisa errada aqui. Então, quando eu comecei a correr, eu me senti melhor, eu parei de ter gastrite, eu comecei a caminhar e não ficar ofegante, eu comecei a ter mais apetite, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ter mais motivação para voltar a correr outras vezes. Então eu percebi que a inserção de um hábito começou a ter um efeito cascata, eu comecei a ter mais foco, mais atenção, porque a corrida faz uma modificação em neurotransmissores, etc. A gente chama isso de hábitos angulares, você mexe uma coisa e aquilo desencadeia uma cascata de outros eventos. E ali eu vi, cara, uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Se eu conseguir modificar a minha rotina e alguns comportamentos específicos na minha vida, isso vai modular uma série de outros fatores dentro do meu cérebro, de parâmetros como foco, produtividade, motivação, alerta, descanso, calmaria, diminuição de ansiedade. Eu percebi que a inserção de um simples hábito, que é correr, culminou numa modificação de uma série de outros hábitos que a longo prazo foram extremamente funcionais para mim. E depois eu fui para a literatura científica conferir. Falei, pô, mas o que aconteceu no meu cérebro quando eu parei de fumar e comecei a correr?
Aí eu percebi o que começou a acontecer. Na realidade eu comecei a ter mais motivação, porque eu sensibilizei dopamina, porque eu comecei a ver benefícios naquilo. E quando você vê benefício em alguma coisa, você fica mais motivado em fazer. Você só volta a treinar, só volta a comer bem se um dia você treinou e se sentiu bem e viu que se sentiu bem. Então você fica mais motivado, porque nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Essa é uma frase que eu adoro falar. Nós somos sensíveis às consequências do nosso comportamento. Então se você bota um dedo na tomada e toma um choque, você não bota mais. Se você dá uma corrida e curte, a probabilidade de você voltar a correr é maior. Então eu percebi, caramba, cara... Hoje, eu estudando neurociência, eu entendi o que o Wesley lá de trás fez. E teve uma modificação gigantesca na vida dele, isso. Do Wesley lá de trás. E eu falei assim, eu tenho que contar isso aqui pros outros. Não é possível, eu não posso ficar com isso pra mim. E hoje eu criei aí as redes sociais e vou nos podcasts contar o que aconteceu e explicar o que acontece dentro de um cérebro quando você muda simples comportamentos.